Um império que durou 5 séculos e foi derrotado em poucos dias. Por mais que isso pareça o roteiro de um filme épico de Hollywood, essa verdade avassaladora realmente aconteceu na história. A Roma antiga se tornou, com o passar dos anos, mais do que uma cidade. Ela se expandiu a ponto de se tornar um império, um dos maiores da história. O berço de artes, de avanços tecnológicos incríveis, de uma política bem estruturada e de uma cultura tão ampla que nos influencia até hoje. O orgulho dos romanos era tamanho que eles consideravam todos que estavam além de seus limites como pessoas bárbaras e incultas. No entanto, mesmo com todo o seu tamanho e força, esse império ruiu, e de uma forma tão súbita e definitiva que a sua queda reverberou pelo mundo como uma das maiores derrocadas de todos os tempos. E o mais surpreendente, essa destruição não foi causada por um inimigo oculto. As pessoas que colocaram Roma abaixo já eram velhas conhecidas do império. Como um império que levou anos para ser construído cedeu em tão pouco tempo? Como Roma não conseguiu proteger o próprio império, o maior naquela época? Havia algo que os romanos podiam ter feito para evitar o seu fim? Vem que o curioso te explica. A ascensão de Roma. Antes de entender sobre a queda do Império Romano, primeiro precisamos entender como foi o seu início. O Império Romano iniciou-se em 27 a.C. O primeiro imperador foi Otaviano Augusto, pertencente à dinastia Júlio-Claudiana. Ele nasceu em Roma em 63 a.C. e era neto e sobrinho de Júlio César, um dos mais famosos líderes durante o processo em que Roma foi de república para império. Otaviano conseguiu também unir líderes em um triunvirato, acordo que mantinha o poder apenas com os líderes e visava manter a paz e a segurança de Roma. A era de Otaviano trouxe a Roma estabilidade e expansão. Ele foi o responsável por conquistar e dominar um enorme território e manter tudo isso sob uma boa administração, algo que era um desafio para o império. Não apenas Otaviano contribuiu para esse crescimento. Os líderes que vieram a seguir também mantiveram Roma nos trilhos. O Império Romano dava estabilidade aos seus cidadãos. Com isso, as pessoas tinham a segurança de plantar e conseguir administrar suas colheitas. Esse avanço na agricultura fez o pai ascender cada vez mais. Em seu ápice, Roma era um dos maiores impérios que já existiu, abrangendo desde a Península Ibérica até o norte da África e Mesopotâmia. O seu tamanho era de 5 milhões de metros quadrados e 21% da população mundial. Mais do que 70 milhões de pessoas viviam ali. Com avanços tecnológicos constantes, o império se tornou sinônimo de desenvolvimento. O seu governo, intitulado Res Publica, foi tão importante para a história que até influenciou na criação de governos posteriores, como as repúblicas dos Estados Unidos e da França. Dentro dos limites de Roma, a arte também era vista por vários cantos. Tudo isso servia não só para tornar o lugar mais artístico no geral, como para mostrar a sua imponência ao mundo. Durante os séculos 8 a.C. e 4 a.C., Roma era reconhecida por todo o Ocidente. Foi assim durante séculos, com os líderes que vieram após Otaviano. A paz reinava. Isso até que as ameaças começaram a tirar a paz do governo e dos moradores romanos. Após um período de fartura e boa administração, o império começou a passar por maus bocados. As invasões bárbaras começaram a acontecer em vários lugares, e todos ficavam sabendo de seu poder de destruição. Os bárbaros eram temidos por todos. As suas invasões abalavam o continente, e os romanos tinham motivos para estarem assustados. Mas, afinal, o que eram os bárbaros? A definição de bárbaro. Hoje em dia, é fácil descobrir que a palavra bárbaro significa alguém desumano, cruel. Para saber disso, basta fazer uma pesquisa rápida na internet. No entanto, quando essa palavra foi criada, ela era usada pelos gregos para definir povos que não eram gregos, ou seja, quaisquer indivíduos que não fossem gregos já eram tidos como bárbaros.
A palavra bárbaro deriva do romano, significa estrangeiro, e isso já explica que, para os romanos, qualquer um que não partilhasse de sua cultura já era alguém temível. Nessa época, os bárbaros eram povos que habitavam as regiões dos rios Reno, Danúbio, Vístula e regiões dos mares do Norte e Báltico. A separação era da seguinte forma: o tártaro-mongóis, que eram os hunos, turcos, búlgaros e húngaros; eslavos, que eram os russos, poloneses e tchecos; e os germanos, que eram os visigodos, ostrogodos, érulos, anglo-saxões, lombardos, vândalos e francos. Além da língua e da cultura, outra coisa que diferenciava os romanos dos estrangeiros, ou seja, dos bárbaros, era que os bárbaros não seguiam uma hierarquia com um governante comandando tudo, e sim as tradições, que eram faladas uns aos outros e não escritas. Além de serem empenhados em pasto e em agricultura, eles eram guerreiros. E isso fez com que a fama deles fosse de pessoas más e cruéis. Com tantas diferenças, é fácil imaginar que os romanos foram atacados subitamente por aqueles que eles consideravam inferiores, e que por isso foi tão difícil se defender do ataque. Porém, a coisa não foi bem assim. Acontece que essas pessoas foram, pouco a pouco, entrando em Roma. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Desde a época em que Júlio César governou, já era sabido que muitos bárbaros ingressaram em Roma. Os limites de Roma eram os rios Danúbio e Reno, e era comum que essas passagens fossem cruzadas por pessoas que iam se refugiar em Roma. Com a chegada do século I, os romanos começaram a ter contato com as tribos, e como as relações se estreitaram, muitas dessas pessoas ganharam terras e se juntaram aos exércitos. Alguns até conseguiam patentes militares ou ocupavam cargos na área administrativa. Nesse ponto, algumas tribos que faziam fronteira com Roma já eram vistas como pertencentes ao Império Romano. Tamanha se tornou a proximidade entre as pessoas. Também aconteciam vendas de pessoas escravizadas ao Império Romano, ao que os bárbaros pediam itens de luxo como pagamento. Mas, se tudo acontecia de forma civilizada, o que deu errado? Animosidade. Antes da tempestade vem a calmaria, e era isso o que acontecia em Roma. Bárbaros e romanos coexistiam em relativa paz, mas era óbvio para todos que isso não duraria por muito tempo. E a partir do século IV, as coisas já não aconteciam de forma tão pacífica, pois Roma era constantemente invadida por bárbaros. As tropas do Oriente avançavam contra o Ocidente, em especial os hunos, que eram um povo nômade composto por excelentes cavaleiros que tinham fama de destruir tudo por onde passavam. Liderados por Átila, os hunos se recusaram a se unir a outros povos e viver de forma pacífica. Pelo contrário, eles preferiam saquear, exigir resgates e chantagear pessoas para não atacá-las. Nesse meio tempo, o Império Romano também foi atacado por visigodos, um povo de origem germânica que vivia na região da Escandinávia. Esse ataque foi um divisor de águas, já que o Império Romano não sofria um ataque há 800 anos. A queda de Roma não surpreendeu apenas quem estava dentro de seus limites, mas sim todos os outros povos, os simpatizantes e os inimigos de Roma. Aquela que se denominava como a Cidade Eterna estava caindo. Um grande ataque também aconteceu em 390 a.C., quando Roma havia sido atacada por gauleses, um povo celta que habitava a região da Gália. Durante a invasão, que durou meses, soldados romanos foram derrotados e a cidade foi invadida. Roma foi queimada e os invasores partiram após uma negociação. Em troca de 1.000 libras de ouro, eles deixaram os romanos em paz. Mas, afinal, tudo tinha sido ao acaso ou algo planejado. De onde vinham esses ataques? A queda de Roma. Mantenha os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Embora Lao Tse, autor dessa frase, estivesse a quilômetros e a anos de distância de Roma, essa frase cai como uma luva para o que aconteceu com o monumental império. Roma era conhecida, admirada, invejada.
Era de se esperar que, em algum momento, alguém desafiaria a cidade que tinha conquistado tanto e que mostrava isso a todos. No entanto, não foi assim que as coisas se desenrolaram. Esses ataques já eram algo que Roma temia. Os bárbaros já tiravam a paz dos romanos. Os bárbaros apresentaram ameaças reais quando seus ataques passaram a surtir efeitos. Vários territórios romanos foram conquistados por esses povos. Os vândalos conquistaram o norte da África. Os visigodos conquistaram a Península Ibérica. Os francos conquistaram parte da Gália e os anglo-saxões conquistaram a Bretanha. Tudo isso assustou os romanos, que se viam com cada vez menos território. O que antes parecia uma convivência tranquila se tornava cada vez mais um conflito de interesses. Pois, mesmo que o Império Romano tivesse mais riquezas, ele ainda tinha um número menor de combatentes, o que se revelou um ponto negativo para os romanos. Quando o Império sofreu o saque que o levou à queda, foi Odoacro que liderou os Érulos, que saquearam Roma e destronaram o último imperador, Rômulo Augusto. E foi também Odoacro que decretou o fim do Império Romano. Houve quem duvidasse, mas sim, o Império havia acabado. Com tantos ataques ao Império e o governo desestabilizado, o que aconteceu com a população? A população de Roma. Com a queda do Império Romano, não restou à população outra opção senão fugir. Como os bárbaros tinham derrotado o último imperador, as regras já estavam às avessas. Sendo assim, o povo fugiu para as áreas mais tranquilas, que eram as áreas rurais. Como a queda de Roma foi definitiva, a população não retornou aos centros e sim passou a se desenvolver nessas áreas afastadas. Esse foi um dos períodos mais complicados, conhecido como Era das Trevas, o qual as pessoas precisavam fazer o suficiente para sobreviver, sem ter mais com quem contar além delas mesmas. A Era do Império Romano é um dos períodos mais fascinantes da história. Roma não se tornou conhecida apenas em sua época. Atualmente, ela ainda é muito citada quando se fala de artes, pinturas, esculturas, músicas e de obras construídas nesse período, como as estradas, pontes que interligavam cidades e uma arquitetura com traços próprios. Para a época, fazer tantos avanços assim, desde a área artística até tecnológica e política, é algo impressionante. Por isso, mesmo que tenha caído, Roma ainda continua sendo a cidade eterna. E você, já sabia o que tinha levado à queda de Roma? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.